Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque o Senhor nos trouxe para este lugar. Sabemos que porque o Senhor nos trouxe para aqui, para este lugar, o Senhor vai falar conosco, o Senhor vai nos tocar e o Senhor vai mudar as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Eu abençoo cada irmão, cada irmã que estão nessa noite neste lugar ou conectado pela internet, que sejam tomados pela Tua glória, Senhor. Tomados pela Tua glória. E que o resultado desse encontro seja uma transformação permanente nas nossas vidas, na vida de cada um aqui. Pai, obrigado pela oferta, obrigado pelo recurso que os Teus irmãos depositam na casa do tesouro. Tua palavra diz que o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam. E todos nós temos Te buscado. E o Teu galardão é algo certo para as nossas vidas. E nós Te agradecemos. Supre a necessidade do Teu povo, Senhor. Derrama bênção, derrama graça, derrama recursos, prosperidade, para que todos possam cumprir o Seu chamado. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado aí. Pergunta para ele, pergunta para ela: é a primeira vez que você está aqui? Tem alguém que está a primeira vez aqui com a gente? Não, ali não. Alguém está a primeira vez? Não? Todo mundo já. Ah, ali tem uma moça, primeira vez. Seja bem-vinda. Ela está recebendo abraço. Já mais alguém? Não? Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar. Que coisa boa. Queridos, estamos aí no final de um ano tremendo. Amém? Quantos creem que 2016 foi um ano tremendo? Amém. Pastor, foi um ano muito difícil. É por isso que foi tremendo. Não é? Foi tremendo esse ano. Um ano maravilhoso. Um ano que Deus colocou no coração dos pastores dessa casa, do nosso pastor Djalma, apóstolo dessa casa, um tema no coração para esse ano que nós estamos findando agora, que é o ano de consagração. E esse ano de 2016 foi um ano de consagração. Foi um ano que algumas pessoas tiveram que perder algumas coisas. Nenhum glória a Deus. Ninguém gosta de perder, né, gente? Porque consagrar é perder algo. Porque consagrar é você não poder tomar de volta. Consagrar é separar definitivamente algo. E esse foi um ano que o Senhor, Ele nos chamou a atenção. Ele falou assim: santificai-vos hoje, consagrai-vos hoje. E esse hoje que Deus falou para a gente, Ele estava ministrando muito sobre esse ano de 2016. E foi um ano tremendo, foi um ano de muitas perdas. Mas algumas perdas não são perdas negativas, são boas perdas. Porque nós perdemos para o cara certo. Amém? Nós perdemos para Jesus e Ele venceu. Ele conquistou algo na nossa vida, no nosso coração. Porque foi um ano de nós nos rendermos. Cantamos bastante essa música, Eu Me Rendo, né? Cantamos bastante Para Quem Se Humilhar, que foi a Teu olhar desvenda o meu olhar e me faz enxergar quem eu realmente sou. Nós cantamos muito, nós declaramos muito isso. Muitas vezes na sala de oração, clamando, chorando, em tempos de consagração que o Senhor nos pediu. E eu sei que Deus pediu para você momentos individuais de consagração, porque Deus estava nos preparando, amém? Amém? Deus não nos pede para nos consagrarmos simplesmente por nos consagrarmos. E o texto que Deus fala para Josué, ele fala assim: consagrai-vos ou santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Uhul!
Queridos, então existe um objetivo na consagração. Deus nos prepara para que Ele venha com a sua glória, para que Ele venha e faça maravilhas no nosso meio. Então isso dá de entender, nos faz entender que existe um tempo de maravilhas próximo de nós, adiante de nós, um tempo de coisas novas, um tempo de uma glória que nós ainda não experimentamos, uma glória que Deus ainda não manifestou no meio da sua igreja, porque é algo para esse tempo. E para que você e eu possamos usufruir, vivenciar esse tempo, Deus nos chamou e disse assim: eu quero que vocês se consagrem. Então se você ainda não se consagrou esse ano, se você ainda não se separou esse ano, hoje é dia 7, tem um tempinho ainda, para esse ano você se preparar, porque eu creio que ano que vem algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Você crê ou não? Pastor, vocês sempre falam que o ano que vem vai ser melhor, mas vai. É como a gente sempre fala que Jesus vai voltar logo e demora. Estamos esperando, então, estamos aguardando. E Ele vai voltar, Ele prometeu. Amém? E eu quero aqui, então, compartilhar um texto, Romanos, capítulo 8, versículo 14. Eu vou introduzir com esse texto, porque eu quero falar de duas coisas que há muitas semanas já... Eu estava uma vez lendo um livro, e o autor, ele citou essas duas coisas no livro, dentro de uma frase, e eu marquei aquela frase, escrevi num papel, bem grandão assim, né, A4, bem grande, eu escrevi a frase, grifei, escrevi com letras daquele marca-texto, amarelão assim, e coloquei em cima da minha mesa, e todos os dias quando eu chego na minha mesa eu olho aquilo. Falo, Deus, eu quero isso, né? E ali está contida naquela frase duas palavras, que eu sempre penso nessas duas palavras. E eu quero introduzir com esse texto que diz assim: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Então, filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Nós somos filhos de Deus, gerados para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Parece que os dias maus que a Bíblia fala chegaram, né? E a coisa está ruim, gente. Você olha ao redor, e hoje eu vinha para a igreja e eu fiquei pensando, Deus, como está difícil, como é pesado olhar para esse tempo que nós estamos vivendo e ver como as pessoas estão se perdendo. E a minha constatação e a triste oração que eu fiz para Deus foi que as pessoas estão se perdendo fora e dentro da igreja. Terrível, né? Porque a gente acha, ou tem uma ilusão de que por estar dentro de uma estrutura chamada igreja como essa, nós estamos livres dos erros. Nós não estamos livres dos erros. O problema é que as pessoas estão se afastando de uma necessidade que elas têm de consertar os seus erros, de mudar de vida. E parece que não querem. Cada vez você olha e a coisa está pior. Você anda, eu vinha com o carro e eu falei, Deus, triste notícia. Aí você olha um menino que tem um sonho de Deus para com a vida dele, mas ele é homossexual. Ele decide viver a vida dele do jeito que ele escolheu. Então a gente olha todo esse contexto e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Só que o texto que nós lemos fala que os filhos de Deus, eles são guiados, não por um sistema, não por ideologia, mas pelo Espírito de Deus. Amém? E é nisso que nós temos que nos apegar. É isso que você e eu temos que perseguir.
Dizer: Deus, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Se nós somos a luz do mundo, se nós somos o sal da terra, é porque está precisando de luz no mundo e está precisando de sal na terra. Se o mundo fosse todo iluminado, você e eu seríamos desnecessários. Se o mundo já estivesse todo temperado, você e eu seríamos desnecessários. Mas nós somos necessários nesse tempo, para iluminar aqueles que estão em trevas, para trazer esperança para aqueles que não têm mais esperança, ou que perderam a sua esperança, para trazer luz e esclarecer no coração e na vida de pessoas que se deixaram levar por engano, e estão se enganando, estão fazendo coisas que Deus condena, e estão justificando os seus erros, com outras coisas, dizendo: mas fulano, e aí olha o padrão humano e diz assim: mas o pastor fulano de tal separou da mulher dele, então eu também posso. Estão balizando a sua vida em padrões humanos, porque estão tendo como modelo homens, e nosso modelo não são homens, o nosso modelo é um homem, nosso modelo é Cristo. Ele é o nosso modelo. E então, se nós queremos ser exatamente como devemos ser, nós temos que olhar para o que Ele diz, e não para o que os homens fazem. E esse negócio de se justificar é antigo. Amém? É antigo esse negócio. Mas os nossos pais, mas Moisés falou, Deus falou para Moisés tal coisa, Moisés falou tal coisa para o povo, e fica se justificando. Só que Jesus traz um prumo, Jesus traz uma direção, diz: mas não é para ser assim, é para ser desse jeito. E aí eu olho para fora da igreja, e as pessoas fora da igreja não têm referência. Porque às vezes, e aí eu quero chamar a sua atenção para que nós não caiamos no mesmo problema. Nós precisamos ser referência para o mundo. Nós precisamos apontar Cristo para as pessoas. Nós precisamos dar a elas destino. Essa é a função da igreja. E essa é a função da igreja para com ela mesma. Eu preciso pessoalmente ter uma vida com Deus. Eu preciso pessoalmente conhecê-lo. Eu preciso pessoalmente me render a Ele. Toda transformação, ela começa primeiro em mim, primeiro em você. Toda grande obra que Deus vai fazer sobre a terra, Ele sempre vai começar primeiro em alguém. Deus não faz nada de fora para dentro, Ele faz tudo de dentro para fora. Esse é o alvo de Deus para você e para mim. E o texto que nós lemos diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Se sois guiados pelo Espírito de Deus, sois filhos de Deus. Inverte. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? O que é ser conduzido pelo Espírito de Deus? O que é ser influenciado pelo Espírito de Deus? O que é ser forçado pelo Espírito de Deus? Amém? O que são essas coisas? E aí, eu tenho duas palavras que eu comecei falando sobre isso, que eu acho muito fortes. Uma palavra é investidos. Nós precisamos estar investidos pelo Espírito Santo. O que é investido? É de onde vem a palavra investimento. O que é investido?
A palavra investido, significa atacado, dominado, possuído, totalmente rendido. Investido é estar dominado pelo Espírito Santo. Investido é se render ao ponto de perder para Ele, com nenhum medo das consequências, porque Ele pode, talvez, tirar de nós coisas que nós não queremos dar. Investido é isso. Investido pelo Espírito Santo é ser atacado, é ser dominado. Eu estava lendo um texto, quando Davi foi ungido rei, os filisteus ficaram sabendo, e então eles se reuniram e investiram contra Davi. É daí que vem essa palavra, é desse tipo de ação. É quando o Espírito Santo enxerga algo em nossas vidas e Ele investe contra nós, sobre nós, em nós, para nos dominar, para nos impedir. Isso é investir. Se sois filhos de Deus, sois investidos pelo Espírito Santo, guiados num sentido de Ele investir contra você, de Ele constranger você, de Ele parar você, de Ele aprisionar você. É nesse sentido. Mas tem uma outra palavra, e aí eu quero caminhar num texto bíblico, porque essas palavras são muito parecidas, ok? A outra palavra, essa é investido. Então fala de estar vestido, amém? A outra é revestido. Revestido, também é vestidos, né? De estar vestido. E revestido, a palavra significa vestido de novo. Da hora, né? Eu acho. Vestido de novo. Ou coberto. Então, vestido de novo pelo poder do alto. Vestido de novo ou coberto do poder do alto. Dominado, investido por Ele, mas revestido dele também. Existe uma ação interna e existe uma ação externa. Aquilo que é investimento de Deus muitas vezes não é visto, mas o que é revestimento de Deus é visto. Não é tremendo isso? E aí, lá em Lucas 24:49, Jesus diz para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder do alto. Glória a Deus. Até que você seja revestido do poder do alto. A minha Bíblia, essa versão aqui, que essa minha Bíblia tem uma outra versão, ela diz assim: eis que eu sobre vós envio o Espírito da promessa de meu Pai, contudo permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Revestimento, revestidos, investidos e revestidos, permanentemente cheios da graça e do poder do Espírito Santo. Essa é a frase que eu tenho escrita na minha mesa.
investidos e revestidos, permanentemente cheios do poder, da graça do Espírito Santo. Isso é ser guiado pelo Espírito de Deus. E aí, Paulo tem uma revelação dessa realidade do que é você ser investido, revestido, principalmente do revestido. E ele já coloca isso aqui em Romanos, né? Porque se você for olhar Romanos capítulo 8, ele vai falar do que o Espírito fez na sua e na minha vida. E o texto que nós lemos diz assim: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andares uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Paizinho, Abba Pai, Pai querido, Papai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Cara, que texto tremendo. Se somos filhos, então também somos herdeiros, porque o filho é herdeiro, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Então Paulo está falando o seguinte, ele está falando que o ser investido e ser revestido do Espírito Santo te coloca dentro de uma realidade de filho de Deus. E como filho de Deus, você tem que saber o que é padecer, porque você precisa saber o que é ter glória. Você precisa saber o que é se consagrar, para saber o que é ter maravilhas de Deus sobre a sua vida. Você tem que entender o que é ter fraqueza, para saber lidar quando você tiver força. Ser filho tem esse lance da imaturidade que é trabalhada até gerar maturidade, para que nada se perca. Esse é o propósito de Deus. E Paulo, ele vai colocando isso um pouquinho aqui em Romanos 8, mas lá em 2 Coríntios, vai comigo lá, 2 Coríntios capítulo 5, eu li esse texto, achei muito legal. E Paulo, ele vai trazer uma aplicação natural das coisas espirituais, para nós enxergarmos as coisas espirituais, amém? Amém ou não? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu também estou recebendo, saí louco daqui, falei: Jesus, hoje eu quero ser transformado pela Tua Palavra. Eu não quero ouvir uma boa palavra, eu quero ser transformado por ela. Meu alvo aqui não é pregar uma boa palavra para você, mas é mexer com você, sacudir o seu interior, sabe, tirar o espírito de incredulidade, colocar o espírito de fé dentro de você, e você sair daqui igual um leão faminto para devorar a presa. É isso que eu quero, só isso que eu quero. Amém? E Paulo diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, estamos certos de que, se essa nossa temporária habitação terrena, em que vivemos, for destruída, ele está falando do nosso corpo, amém? Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Olha o versículo 2, enquanto estivermos morando nessa tenda, ele chama de habitação terrena, ele chama de tenda, essa barraquinha, olhe para a barraquinha do seu lado, diga: você é uma barraca abençoada, a tenda abençoada, aleluia. Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Aí ele fala assim: porquanto
se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Ele está dando um exemplo do natural para você e eu enxergarmos que existe algo espiritual acontecendo. Assim como o natural, ele traz o entendimento de algumas coisas, o sobrenatural também. Então Paulo vai explicar, olha, se você e eu estivermos vestidos naturalmente, não seremos surpreendidos sem roupa. Alguém já bateu na sua casa e você estava só de shortão? Os meninos? Toc, 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 toc. Ou menos que shortão? Cuecão mesmo. E aí você é surpreendido porque não tem ninguém para abrir a porta. Você aparece lá sem camisa, paz do Senhor. Não é? Ou você, né, a irmã está saindo de toalha do banho, toc, 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 toc. E agora? O que eu faço? É disso que está falando. Só que ele está aplicando algo espiritual. Olha no versículo 4. Porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, murmuramos e somos angustiados. Está falando de corrupção. Está falando de humanidade. Amém? Pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Paulo está falando o seguinte, cara, ninguém quer ficar mal diante do outro, ninguém quer ficar sem aquilo que é um direito que ele tem na eternidade, de ser revestido de um novo homem, de um novo corpo, um corpo glorificado. É disso que Paulo está falando. Só que eu quero que você veja o próximo versículo, que isso aqui é algo espiritual que ele está falando, mas olha o que ele fala no versículo 5. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso, e concedeu-nos o Espírito, como plena garantia do que está por vir. Aqui diz, foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Sabe o que eu vejo aqui, querido? Eu entendo o seguinte, o céu, ele é totalmente diferente da terra, amém? Ele é totalmente diferente, mas Jesus ensinou-nos uma oração. Ele disse, venha o teu reino. Jesus nos ensinou o seguinte, que nós podemos trazer a vontade que há no céu sobre a terra. Você ouviu isso? Está escrito, Jesus ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como semelhantemente, da mesma maneira como ela acontece no céu, que ela seja feita na terra. Paulo está dizendo o seguinte, queridos, nós temos um corpo corruptível, nós temos uma natureza humana, mas nós aguardamos o dia em que nós seremos absorvidos pela vida, e então não teremos mais corrupção, não teremos mais natureza e desejos humanos carnais, mas senão desejos da parte de Deus. E aí ele diz o seguinte, ele faz uma ligação, e eu quero que você entenda o que eu estou falando. Foi por isso mesmo que Deus nos preparou, para isso mesmo que Deus nos preparou, nos concedendo o Espírito. O Espírito Santo não virá, o Espírito Santo já veio. O Espírito Santo não vai ser derramado, o Espírito Santo já foi derramado no seu, no meu coração. Então você e eu estamos debaixo de uma realidade de revestimento do Espírito.
de tomados pelo Espírito, de tomados pela sua glória. Então nós podemos trazer uma realidade do céu agora na terra para as nossas vidas, tanto para o nosso corpo físico, mas muito mais para o nosso homem, para o nosso ser humano, sermos transformados, e então podemos desempenhar bem o nosso papel de luz do mundo e de sal da terra. Filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Filhos de Deus são investidos, são dominados pelo Espírito de Deus. Filhos de Deus são revestidos, são vestidos com o poder de Deus. Que poder é esse? O poder do Espírito Santo, que em Romanos 8, nós lemos o 14, mas em Romanos 8:11, Paulo escreve: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos, esse mesmo Espírito que a Jesus ressuscitou dos mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por causa do Espírito que habita em vós. Então o que nós estamos esperando? O que nós estamos aguardando, gente? Eu acho que nós estamos muito acomodados, eu acho que eu estou muito acomodado, eu acho que eu estou esperando demais, só o dia em que eu estarei no meu tabernáculo, quando eu posso trazer essa realidade para cá, e viver a glória de Deus nesses dias. Sermos totalmente tomados pelo Espírito de Deus, e revestidos do seu poder, ao ponto de nunca mais negociarmos com o pecado. Mas pastor, o diabo é um perdedor, você tem o Espírito Santo. Mas é muito difícil, porque a concupiscência, o desejo, o seu desejo, o meu desejo, que nós alimentamos, nos domina. Mas se nós fizermos como Paulo está dizendo assim: enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos, almejamos ser revestidos da nova habitação. Se eu alimentar esse desejo, se eu perseguir essa realidade, você acha que eu vou viver qual realidade? Você vai viver qual realidade? A quem você e eu alimentamos, é esse alguém que vai viver em nós. Se nós nos alimentamos das coisas do céu, se nós nos alimentamos de uma realidade que Jesus diz que é para nós, e aí você fala: é porque nós não vivemos? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Nós vamos concluir esse ano de 2016, um ano de consagração, um ano de rendição, um ano de ser investido pelo Espírito Santo, ser dominado por Ele. Esse é o propósito desse ano de Deus nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele quer nos revestir do seu poder, para que nós possamos ser filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus, que lá em Romanos capítulo 8, ele diz, no versículo 18, 20, eu não lembro qual é o 17 por aí, ele diz assim: porque a ardente expectativa da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Que filhos? Filhos investidos, filhos revestidos, filhos cheios do Espírito Santo, filhos revestidos de poder, que manifestam, que trazem luz onde as trevas, que trazem sal onde há desgosto, que mudam realidades, que não são detidos por desejos carnais, que vencem o maligno, que vencem. Esse é o projeto de Deus para você e para mim, gente.
Isso não é uma pregação, isso é uma realidade de Deus para nós nesses dias. E eu não sei você, eu quero isso. Eu fico desesperado, sabe quando? Quando o meu estilo de vida contradiz o que eu quero. Quando o meu jeito de viver contradiz aquilo que eu creio e quero. Então nós precisamos mortificar os feitos da carne. Como? Andando no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e jamais, gente, a palavra que Paulo usa é, e jamais satisfareis os desejos da carne, jamais. Isso é evangelho. A gente perde, porque o que a gente vai ganhar é melhor. A gente cede, porque o que nós vamos receber é maior. Por isso. E é isso que vale. Não sei se você quer isso, mas eu quero. E eu vou perseguir. E graças a Deus não farei isso sozinho, porque eu sei que tem muita gente que quer esse negócio. E eu quero. E nós vamos para cima. Nós vamos para cima. Gente, é tempo. É tempo de Deus na nossa vida. É tempo de avivamento na nossa vida. É tempo da glória de Deus na nossa vida. Não é tempo mais de nós sermos dirigidos pelas nossas emoções. Nós temos que ser dirigidos pelas nossas convicções. A emoção, ela vai abrilhantar as suas convicções. O sentir a presença de Deus vai abrilhantar o saber que Ele está presente. Porque Ele está. As minhas convicções têm que dirigir a minha vida. Então pode vir que emoção for. E chapa o coco, meu irmão. Fica doido, louco, louco, louco. Mas convicto. Não entrando numa moda, num modismo. Não, não. Convicto. E o que vai mostrar que você é convicto? O seu estilo de vida. O meu estilo de vida vai mostrar as minhas convicções. Eu quero isso para as nossas vidas. Eu quero isso para você, eu quero isso para mim. Eu quero isso para o meu pastor Djalma, minha pastora Mirna. Eu quero isso para minha família, minha esposa Michele, meus filhos Samuel e Raquel. Eu quero isso para eles, quero isso para os meus pais. Quero isso para os meus irmãos, cunhados e cunhadas. Eu quero isso para eles. Eu quero isso na vida da minha sogra, das igrejas aqui de São Paulo, das igrejas dessa nação, eu quero. Eu quero esse avivamento, gente. Eu oro por isso, eu anseio por isso, eu prego isso o tempo inteiro, porque eu acredito nisso. Nos últimos dias, diz o Senhor. Nos últimos dias. Os últimos dias nós vamos saber quando serão, porque nos últimos dias Ele derramará do seu Espírito sobre toda. Toda não é algumas pessoas reunidas num cenáculo. Toda é toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas, os velhos, os jovens, todo mundo envolvido em meio à sua glória e sendo transformados pelo seu Espírito. Ah, eu creio nisso. Investidos e revestidos, permanentemente cheios do Espírito Santo, da graça e do poder do Espírito Santo. É isso que eu quero para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra, querido? Então eu quero orar com você nesse momento. Quero orar com você. Pai, graças te dou por essa noite. Graças te dou por esse tempo que nós tivemos aqui na tua casa. Graças te dou pelas canções inspiradas que o Senhor nos permitiu ofertar ao Senhor. Te agradecemos pelos recursos que o Senhor colocou na nossa mão para podermos ser cooperadores no que diz respeito a essa obra dessa igreja local, abençoando este lugar, porque esse lugar nos tem abençoado. Mas nós também queremos te agradecer, Senhor, porque nós podemos te ofertar a nossa vida, e nesse ano de consagração, esse ano de 2016, nós fomos chacoalhados pelo teu Espírito, nós fomos confrontados e dominados pelo teu Espírito, e algo extraordinário aconteceu nas nossas vidas. Perdemos tantas coisas que agora já olhamos e vemos que elas não tinham tanto valor assim. Elas não significavam tanto para nós, porque agora nós estamos melhores. Mas nós estamos diante de um Jordão.
diante da margem para uma próxima margem. Nós estamos diante de um nível para um próximo nível. Nós estamos diante de um tempo para um próximo tempo para as nossas vidas, onde o Senhor diz amanhã, onde o Senhor expressa, e é a palavra profética que nós recebemos, fala: e amanhã, consagrai-vos hoje, pois amanhã, o próximo degrau, o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Senhor, nós queremos ser filhos de Deus, guiados pelo Teu Espírito. É isso que nós queremos para as nossas vidas. Por isso nós nos rendemos nesta noite. Por isso nós nos entregamos nessa noite. Por isso nós pegamos todo o nosso conhecimento, toda a força do nosso ser, e aplicamos nessa revelação que o Senhor está nos trazendo nesses dias, do quanto o Senhor quer manifestar o Teu reino sobre a terra, com poder, não apenas palavra, mas poder, e que sejamos sal, e que sejamos luz, e que sejamos filhos, filhos que manifestam o Pai. A ardente expectativa da criação aguarda a nossa manifestação, Deus. O mundo clama, a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Está escrito, Senhor. Senhor, acorda a Tua igreja, acorda-me, acorda os líderes, acorda os pastores, reveste-nos, investe sobre nós, e Senhor, traga esse avivamento para a terra, traga esse avivamento para a Vila Santa Catarina, traga esse avivamento para São Paulo, a maior cidade da nossa nação. Traz esse avivamento, Senhor. Traz sobre as igrejas de São Paulo os diferentes ministérios, Senhor, Senhor, Senhor. Traga sobre nós, Senhor.